Olá, boa noite a todas e todos. Espero que todos estejam bem nessa noite fria, gelada, né? Uma sexta-feira à noite. Então sejam bem-vindos, o pessoal está entrando agora, então vou esperar mais um minutinho e aí já começamos nosso bate-papo de hoje, tá? Oi, Marina, bom saber que você está por aqui. Boa noite, Jussara. Então acho que podemos começar, o pessoal. Acredito que conforme for dando andamento na conversa, o pessoal pode se integrar também e participar, né? Bom, vocês iniciaram na última quarta-feira a disciplina de Mídia, Democracia e Poder, Democracia, Mídia e Poder, Poder, Democracia e Mídia, né? Então, é uma disciplina optativa em que fui convidado pela especialização para preparar o material e para oportunizar vocês o debate sobre as relações entre o campo político e o campo comunicacional, o campo midiático. Então, a minha tarefa nessa webconferência é falar um pouco sobre a disciplina, especificamente tratar o tema, trazer alguns elementos que vocês vão percorrer nas leituras e no consumo dos materiais postados para vocês na plataforma. E também, enfim, está à disposição para que vocês possam tirar algumas dúvidas que já possam ter surgido no contato com o material, né? Esse acaba se consubstanciando no material de apoio para vocês, para que vocês possam também consultar na resolução dos exercícios, nas atividades que foram planejadas. Então, a minha ideia é falar de 15 a 20 minutos, né? Falar um pouco sobre alguns elementos quando discutimos mídia e política, né, comunicação e política. E aí, na sequência, eu abro para dúvidas, questões que vocês tiverem, tá bom? Então, eu vou seguir aqui uma apresentação que preparei para vocês e esse material também ficará disponível na plataforma. Quando falamos de mídia, né, nós estamos tratando de comunicação, basicamente. E, num primeiro momento, a palavra comunicação, ela oferece uma miríade de possibilidades de interpretação. Quando nós falamos da relação entre mídia e política, ou comunicação e política, nós temos aí uma primeira circunscrição em relação ao que significa comunicação. E nós estamos falando especificamente sobre os produtos culturais de caráter industrial que estabelecem uma relação com todo o corpo social e interferem diretamente no modo de organização tanto da sociedade civil como também dos governos na sua relação com a sociedade. Então, para pensar essa dimensão da comunicação na sua interface com a política, o texto do Wilson Gomes, né, que foi um dos textos separados para leitura para essa disciplina, ele vai trazer 3 interpretações possíveis do conceito de comunicação. O conceito de comunicação como um repertório de discussões, expressões, ideias, opiniões, imagens e produtos que constituem os processos de comunicação de massa ou comunicação midiática. Então, quando falamos de comunicação, das primeiras concepções que nos vem diz respeito ao conteúdo, né? É o telejornal que eu consumo, é a publicidade que eu acompanho,
a rede social que eu frequento, em suma, um tipo de conteúdo que chega até nós estabelecemos uma relação com esse conteúdo é produzido, e normalmente esse conteúdo é fruto de um produto de uma dimensão industrial. O segundo aspecto da palavra comunicação é trabalhar a comunicação como um meio. E aí a própria palavra mídia, né, que é plural do termo média, e significa meios de comunicação de massa. Tá? E em muito grande medida esse termo mídia, ele tem uma conotação muito ligada à questão técnica. Então nós estamos falando dos meios técnicos empregados que estabelecem uma ambiência onde circulam os conteúdos. Então, falando dos meios técnicos, estamos falando do jornal, aquele jornal impresso no papel, que já está ficando tão antigo, né, para muitos de nós, mas também a televisão, o telefone, o telégrafo, tá, e tantos outros meios de comunicação. Sem dúvida, a ambiência mais contemporânea é aquela que povoa até os nossos poros, né, no cotidiano, a internet, que é a mais recente, todos os meios técnicos integrados, né, e que possibilitam a comunicação, otimizam a comunicação, criam, portanto, ambiências para que as informações circulem. Um terceiro aspecto da palavra comunicação que é para nós é quando nós mencionamos meios institucionais. Quer dizer, instituições ou organizações, muitas delas de caráter empresarial, que se estabelecem tanto a partir dos meios tecnológicos dispostos, como também na própria produção do conteúdo. Então nós estamos falando do cinema, do jornalismo, do próprio agrupamento de editores de conteúdo, dos publicitários como uma atividade profissional, das grandes plataformas, né, a Google, Amazon, Facebook, setores sociais, então, voltados para a produção de conteúdos e de ambiências midiáticas. Então, nós tratamos que essa terceira concepção de comunicação, podemos dizer assim, essa terceira designação concreta ao que seja comunicação, ela serve como um conceito que entrelaça conteúdos, entrelaça meios técnicos e entrelaça trabalho humano, né? Pensando então que a comunicação pode ser empregada sobre cada um desses aspectos que nós estamos tratando aqui, mas que em suma, quando nós falamos mídia, quando falamos comunicação, nós estamos pensando essas três concepções, esses três vértices, podemos dizer assim, entrecruzados, né, em completa relação. Então, por isso, ao falar de comunicação, ao falar de mídia, nós estamos tratando de uma miríade de relações que se concretizam lá na mensagem do WhatsApp, lá no Twitter que encaminhamos, lá na postagem do vídeo do Instagram, ou no telejornal que assistimos, no filme que curtimos no fim de semana gelado como esse. Tá? Então, falar em comunicação é falar de tudo isso. Pensando a comunicação, pensando toda essa relação midiática, que a gente pode, inclusive, datar, né, colocar no tempo, ou seja, uma indústria que vai se conformando, especialmente a partir do século XVI, com a imprensa, e avança de maneira gigantesca no século XIX, geométrica no século XX e convergente completamente no século XXI, ou seja, um processo completo de expansão de todas essas relações que falei para vocês no primeiro momento, ela vai ter um cruzamento, podemos dizer assim, uma relação muito forte com a própria organização da política. E aí também pensando a política, não somente no sentido de governo, mas pensando a política como uma forma de organização e direcionamento social. A política como a forma como coletivamente os sujeitos organizam suas vidas e colocam objetivos para viver. Esses objetivos coletivos, eles são
resultado de lutas, resultados de confronto. Em suma, eles se estabelecem na luta pela direção de uma determinada sociedade, de uma determinada comunidade. Fazemos política em todas as instâncias da nossa vida. Essa política ela se concentra em instituições, né, na qual a instituição governamental, em todas as suas esferas, o legislativo, o executivo, o judiciário, inclusive, né, em todos os seus poderes, o modo de organização dos políticos como uma classe, inclusive, né, já são cristalizações e são sofisticações, podemos dizer assim, desse conceito de política mais geral, generalista, né? O poder dos meios de comunicação ao longo do século XVIII, XIX e XX, ele vai tornando cada vez mais integradas as relações políticas e também gerando as possibilidades de governo, né? A qual a própria possibilidade de gestar uma grande população, gestar uma comunidade, gestar um grupo, passa também a ser a possibilidade de gestar meios de comunicação, interferir em formas de produção de conteúdo, deter meios tecnológicos e tentar incidir sobre instituições de tal maneira que se possibilite governar para, com e através da mídia, né? Sobre esse aspecto, uma coisa que tem que ficar de pronto é que, em grande medida, é o Estado, né, ou seja, a organização política maior de determinada sociedade, de determinado país, que controla os meios de comunicação, seja para garantir sua liberdade empresarial, como também algo que é muito importante que a gente leva em consideração, que é a das próprias concessões dos meios de comunicação, especificamente quando se trata de telecomunicações, televisão e rádio, teledifusão em grande escala, isso tem uma ligação direta com o Estado e com o controle do Estado. Quando se fala da relação comunicação e política, então a literatura vai tratar vários temas. O próprio professor Wilson Gomes, que no texto que nós estamos trabalhando na disciplina, vai dizer que essa combinação comunicação e política ela vai trazer outros nomes. Ela pode trazer o nome de mídia e eleições, espetáculo e política, vídeo política, jornalismo político, marketing político, formação da opinião pública e tantas outras variações que ou pegam parte da relação ou são outras nomenclaturas para estabelecer essa interface entre comunicação e política. Uma das interfaces possíveis está no próprio título da nossa disciplina, Mídia e Democracia, Mídia e Poder, Democracia, Poder e Mídia, né? O Wilson Gomes, e não só o Wilson Gomes, mas os vários autores que são tanto do campo da ciência política como das ciências da comunicação, eles têm várias, digamos, várias formas de tentar entender e historicizar como que se dá essa relação entre comunicação e política. Nesse texto específico, né, o Wilson Gomes vai trabalhar 3 modelos. E até no momento que vocês estiverem lendo o texto, eu peço grande atenção nesse momento que ele está trabalhando 3 modelos. Porque os 3 modelos não significam necessariamente 3 momentos históricos. Não se está falando necessariamente que um momento parou de existir e outro começou. Mas está falando de modelo porque, em grande medida, geográfica, temporalmente e na dimensão política, inclusive, muitas dessas características, desses modelos, elas estão acontecendo em paralelo, elas estão se cruzando, ou seja, então, a literatura ela acaba oferecendo uma clivagem possível para entender essa relação entre comunicação e política. Mas na vida prática, na vida real, essas relações estão muito entremeadas. Então, o Wilson Gomes vai propor 3 modelos. O primeiro modelo é o modelo da imprensa como componente do universo político. Esse modelo da imprensa como componente do universo político está ainda muito centrado no próprio domínio da imprensa, né, no momento em que poder fazer uso da palavra pública, poder se expressar ao público, estava diretamente ligado com a possibilidade de ter um dispositivo impresso para circular essas ideias.
Era um momento ainda em que não havia, não há nesse tipo de modelo, a, a profissionalização, a separação entre um campo propriamente midiático, seja ela publicitário, jornalístico, de relações públicas, de marketing, e o do campo político. Quer dizer, a própria manifestação do campo político em ambiências midiáticas, ela se dá desse primeiro modelo como um agente público. Então, o jornalista não é somente aquele que está preocupado com a isenção ou prestar informação. Nesse modelo, o jornalista é ele próprio um político. Então, é um político que se expressa através da mídia. Isso foi a regra, podemos dizer assim, durante a Revolução Francesa, por exemplo, em que os veículos de imprensa, os veículos de comunicação daquele momento, eles serviam como espaços de expressão das vontades políticas. Quando a gente pega, por exemplo, uma imprensa partidária, uma imprensa mais militante no campo político, o agente que se expressa, ele pode até se chamar de jornalista, mas ele não se coloca como um jornalista independente do campo político. Ele é também jornalista e político. Então, nós temos hoje, só para a gente poder pensar como essas temporalidades se misturam, né? Nós temos hoje um fenômeno muito característico de vários veículos, blogs, veículos de informação, de comunicação, que surgem com interesse marcadamente político. Não diria nem que partidário, mas por vezes setorizados politicamente, dentro de determinadas instâncias políticas demarcadas, vinculado a determinado movimento social, vinculado a determinado grupo político, que vai lá, cria um veículo para se expressar politicamente. Esse veículo normalmente tem um caráter opinativo muito forte e a intenção é sempre esse vínculo com o campo da política, em que não é possível separar muito política e comunicação, né? Política e jornalismo, política e publicidade. Essas relações estão muito entremeadas, né? É claro que, historicamente, isso é da origem da relação entre comunicação e política. Lá atrás, se dava muito essa relação. Contemporaneamente, nós temos um retorno dessa interface entre comunicação e política, muito por causa da internet. O segundo modelo de análise é o que se chama de mass media, né? Comunicação de massa, sociedade de massa, e era um momento da emergência da imprensa, do rádio, do cinema e da televisão. Então, vão ser estudos, vão ser entendimentos que vão trabalhar para moldar os gostos, para estabelecer as opiniões sobre determinada posição política. Os meios de comunicação como formas de controle da posição política dos sujeitos. O modelo mais clássico, o modelo histórico que se transformou em hegemônico, podemos dizer assim, é a influência do rádio na ascensão do nazismo, por exemplo, né? O quanto o rádio foi importante e o cinema também, nesse caso, para o poder político que atingiu Adolf Hitler e seu grupo. Mas esse é um modelo, podemos dizer assim, mais extremado, né, dessa influência do campo da comunicação sobre o campo da política. Mas há outros exemplos, né, de como o rádio, por exemplo, interferiu nas decisões políticas do público, né? Nós temos um exemplo contemporâneo que para nós é muito mais próximo, como, por exemplo, os grupos de WhatsApp influenciaram as eleições no Brasil, né? Então, tentando pensar daí a comunicação como um meio sobre o qual grupos políticos e interessados se apropriam e tentam convencer o grande conjunto da população a estabelecer determinadas ações políticas direcionadas e atingir uma ação política direcionada. E muitos são os estudos dos efeitos, quando a gente vai falar na comunicação. O terceiro modelo de análise é o da indústria da informação.
E aí, quando a gente vai fazer esse terceiro modelo de análise, nós já não estamos tratando tanto o campo da comunicação como uma desinência, uma consequência do campo político. Nós estamos tratando a indústria da informação como um processo que busca uma espécie de autonomia do campo político. Claro que essa autonomia é relativa, né? Mas o livro vai trazendo os exemplos, né, de como o cinema não é uma indústria que está completamente vinculada ao campo político, né? Toda a indústria do entretenimento, ela não tem um vínculo com um determinado estado, né? Então, você vai pensar lá uma Warner, a Disney, ela não faz filme para o governo americano. Né? As agências de cinema, não necessariamente, a Ancine não faz filme para o governo brasileiro, pelo menos não deve fazer, né? Ou seja, se vai percebendo que a indústria da comunicação, ela se desenvolve e estabelece parâmetros que lhe são próprios, inclusive como uma forma de se relacionar com o campo político. É sob esse aspecto, por exemplo, que o texto traz muito o exemplo do campo jornalístico, né? O jornalismo, ele buscou, a partir da organização do negócio e da profissionalização dos jornalistas, buscou separar do campo político de tal maneira que os jornalistas pudessem trabalhar e tivessem um interesse público para levar informação para as pessoas de um modo geral. Para que os governos não intervenham nesse processo de produção de informação para o público geral, a estratégia ou a tentativa de controle das empresas é blindar os jornalistas, quer dizer, sob o trabalho dos jornalistas, somente os jornalistas teriam autonomia para estabelecer o que é notícia, como fazer notícia, e para financiar esse trabalho, os jornalistas oferecem um serviço público, a informação, os donos das empresas têm o público interessado nessa informação e oferece esse público para um anunciante, né, por uma relação de publicidade, que vai comprar espaços autônomos do jornal para vender publicidade e cativar a atenção desse público. Esse seria o modelo clássico de organização das empresas jornalísticas, né? Em que tanto o anunciante é o cliente, né? O jornal vende o público interessado no trabalho do jornalista para esse anunciante, e isso permitiria que os jornalistas tivessem uma autonomia de trabalho frente ao interesse do corpo político. Esse, digamos, é um modelo de estabelecimento da profissionalização dos jornalistas e que tem lugar em vários países do mundo, especificamente na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, e em alguma medida é um modelo que se persegue no Brasil. Tá? Aí eu estou falando de modelo. É claro que na realidade há muitas intercorrências nesse processo, né? Em que o jornalista não é assim tão independente da publicidade, que os veículos ainda são muito financiados pelas elites, e que por isso interfere no trabalho dos jornalistas, e sobre o qual o público recebe uma informação que muitas vezes não passa por um crivo de independência desse corpo de profissionais. Mas aí é a disputa do campo profissional dos jornalistas. Mas veja, não dá nesse tipo de leitura, nesse tipo de modelo, para nós confundirmos completamente jornalismo e fazer política. Então o jornalista estabelece uma autonomia, ou busca estabelecer uma autonomia em relação aos políticos e à política, e é por isso que, inclusive, o Wilson Gomes vai falar, existe um campo jornalístico. Tá? E aí é um pouco do que estava explicando para vocês, né? Dois campos, o jornalismo e a política, como um grande exemplo da relação entre mídia e política, né? Entre mídia e poder. Existe um modo de trabalho dos jornalistas na elaboração, organização e exposição das informações.
Por sua vez, o universo da política organiza seus processos midiáticos em função da organização dos jornalistas. Sobre esse aspecto, surgem figuras como o assessor de imprensa ou assessor de comunicação, que no campo da política, ele serve para organizar as intervenções do político ou da instituição sob a mediação do jornalista, ou seja, o jornalista, para fazer jornalismo político, fazer uma cobertura sobre determinado assunto político, tá? Ele vai se relacionar com políticos, se relacionar no sentido de ser a fonte que vai passar informações, que vai ser questionado, vai ser entrevistado, né? Cada vez mais, o jornalista ele vai se tornando um sujeito independente, podemos dizer assim, no sentido ideal, para a produção de informações sobre a organização do governo. Por sua vez, os políticos eles estão cada vez mais se preparando para a produção da sua imagem diante desses mesmos jornalistas. Então, aí investe em assessores, em consultores de mídia, em marketing político, em produção midiática, ou seja, a própria política se converte numa espécie de produção voltada para a mídia, em que o político ele não está somente preocupado em fazer política, mas ele precisa parecer fazer política. E sob esse aspecto, a política torna-se midiática. Então, o político, inclusive isso é muito comum, né, na editoria de jornalismo político, o político cada vez mais produzindo notícias, produzindo fatos, né, oferecendo informações para o jornalista, para que o jornalista, ao divulgar essa informação, divulgue também a imagem do político. Então, o campo político se adapta ao campo midiático e passa, assim, em muitas das suas atuações e atribuições, a estabelecer formas de conduta pautadas pela mídia, pelo trabalho dos jornalistas, né? Hoje, então esse texto do Wilson Gomes é de 2004, né? Então ele já tem 15 anos. Ainda que seja um bom texto, ele é datado. Hoje esse processo alterou-se muito, né? Porque os agentes da política, eles dispõem de canais próprios de comunicação e canais que conversam diretamente com o público, né? Contornando esse espaço de mediação dos jornalistas, né? Há ainda um contorno do ambiente jornalístico para o do entretenimento, que a gente chama de, em grande medida, hoje são as redes sociais, em que a informação passa a ocorrer indireto com o ambiente de entretenimento. Então, a política, se até os idos de 2000 e alguma coisa, né, a política tendia a ter o jornalista como esse mediador entre o fazer do político e a população, de um modo geral, com o avanço da internet, das plataformas e especificamente das redes sociais, há um processo de crise muito acentuada do trabalho do jornalista, porque esse político vai atuar diretamente junto ao público, né? E o exacerbamento, podemos dizer assim, desse modelo em que o político atua diretamente junto ao público, sem mediação de uma instituição específica, no caso dos jornalistas, é o próprio trabalho junto às redes sociais e especificamente ao WhatsApp, né? Isso impacta diretamente na organização da mídia, porque a própria mídia se altera para, podemos dizer assim, fagocitar diferentes ambiências de organização industrial de produção de conteúdo. Por outro lado, isso altera muito a dinâmica da política. Então, perceba o quanto isso mexe com o fazer da política, com a mudança de uma mídia, a mudança de um meio tecnológico e as diferentes maneiras como se exercem práticas no campo da mídia, altera, inclusive, o fazer da política. Então, se dá, em grande medida, uma profissionalização midiática do campo político. E isso é um dos cernes que é importante vocês terem, né, na disciplina, que eu quis também destacar bastante na disciplina. Então, o advento de uma cultura política centrada na televisão, e aí eu diria centrada na imagem, né, centrada na imagem, e essa imagem ela pode não estar no dispositivo televisão, mas pode estar no dispositivo Instagram, pode estar no dispositivo
WhatsApp, pode estar no dispositivo Facebook, pode estar no dispositivo TikTok, né? Então, mas ainda assim é uma preocupação grande com a imagem, a emergência de publicidade política paga e crescimento de sua importância, né? Então, cada vez mais grupos políticos financiando veículos de comunicação, financiando o trabalho de produtores de conteúdo midiático, financiando publicidade e ele próprio produzindo. Crescimento, e olha que interessante, né? Quando a gente fala da profissionalização do campo político, em grande medida essa profissionalização acontece pelo crescimento dos debates televisivos. E nessa última eleição nós tivemos exatamente a queda desse debate televisivo, mas não uma redução da profissionalização. Então, o campo político continua demandando muito dinheiro para mediatização, mas não mais para o debate necessariamente, ou seja, o marketing político ele se fragmentou, ele se complexificou em grande medida. Modelos de campanha focado no candidato, isso ainda continua, né? Quando, por exemplo, se a gente nota como determinados candidatos fazem um investimento maciço para mudar a sua imagem perante as redes sociais. Vejo, por exemplo, o trabalho que o PDT faz, aí a assessoria de marketing do PDT faz nas redes sociais do político Ciro Gomes. Só estou dando exemplo do Ciro, mas podia dar exemplo de todos os outros demais políticos, né? Todos eles têm uma preocupação centrada no candidato e uma preocupação centrada nessa imagem midiática que o candidato passa para não somente conquistar o eleitorado, mas conseguir uma influência maior no campo político. A profissionalização das campanhas milionárias, com equipes de assessoria de imprensa, consultores políticos, marqueteiros, estrategistas, ou seja, toda uma profissionalização interna ao campo político na sua vinculação com o midiático. Até aqui, então, eu tentei concentrar bastante, falei praticamente meia hora, né? Somente sobre a primeira unidade, porque eu acredito que a primeira unidade seja que vocês tenham mais dificuldade, podemos dizer assim, os estudantes têm mais dificuldade e têm mais trabalho para responder. Ainda que na disciplina seja um questionário, né? Eles vão marcar VUF lá, mas é um VUF que vai exigir que vocês leiam todo o texto do Gomes, acompanhem essa palestra, enfim, é um VUF que vai dar um pouco de trabalho para vocês. A segunda unidade da disciplina, ela vai se preocupar, então, com a concentração dos meios de comunicação, concentração das empresas e dos meios tecnológicos de comunicação. E esse é um problema enorme, né, gigante, que daria uma disciplina sozinha sobre isso, né, que é o problema do controle. Quem controla a mídia? Se o campo midiático se tornou algo tão premente nas nossas vidas, se ele atravessa todo o nosso cotidiano, se ele interfere no modo de gestão da política, se a política gasta tanto dinheiro com a dimensão midiática, qual é a centralidade, então, de deter os meios de comunicação? E aí isso é de uma centralidade gigantesca. Podemos dizer que a indústria que mais cresce no mundo é a indústria da comunicação, né? Junto com a de nanotecnologia, o C das TICs, né? Então, a comunicação ela acaba tendo um papel enorme no processo econômico e o seu impacto global. E mais comunicação, mais acesso à informação, não significa em nada descentralização do poder financeiro. Então, em grande medida, nós vivenciamos oligopólios infotelecomunicacionais de caráter mundial e que faz com que eu ou qualquer cidadão da Filipinas ou qualquer cidadão da Nova Zelândia sejamos todos atravessados pelo interesse de um Google, né? Do Facebook, da Amazon. São grandes grupos, a Disney, a Time Warner, inclusive que grupos que se fundem, né? Recentemente houve uma grande fusão da Warner Media, que é a Time Warner, com a Discovery, para que eles
né, pudessem crescer ainda mais. E aí esses grandes oligopólios, eles mantêm jornais, plataformas, softwares, hardware, telecomunicações, e isso em instância planetária, com influência, produção de entretenimento, cinema, jornais, né, redes de publicidade, além de muitas ainda terem empresas que exploram minerais, hotéis, rede hoteleira, ou seja, é um grande conglomerado de centralidade midiática, né? Então, inclusive, há vários processos que recentemente o mais famoso foi na Austrália, em que houve o enfrentamento ao Google e ao Facebook pelo atrelamento de plataformas, fazendo com que as empresas de comunicação, de um modo geral, tivessem que ficar reféns desses grandes conglomerados, Google e Facebook, né? Então, se a gente for pensar em termos financeiros, Google e Facebook levam quase 85% dos anúncios do planeta. Isso para os demais veículos é de um prejuízo enorme, né? Esses grandes grupos também estão muito preocupados com o próprio avanço da informatização no âmbito da vida, né? E aí, cada vez mais, nossos dispositivos precisando, né, ou nós tendo a necessidade de fazer tudo pelos nossos dispositivos comunicacionais, desde conseguir entrar na portaria de um prédio até dar aulas, até ter aulas. Então, em todos os aspectos, influenciado por esses grupos, né? No âmbito local, nós também temos oligopólios, e oligopólios muito importantes que acabam concentrando a informação. Esses oligopólios em grande medida o que vocês vão trabalhar na unidade 2, os oligopólios nacionais, né? Como há o cruzamento de propriedades que faz com que eu tenha apenas 12 canais no Brasil inteiro, 12 cabeças de rede, que definem 90, 95% do que passa na TV aberta. Se a gente for restringir um pouco mais, são 3 famílias, 4 famílias, né? Família Marinho, família Bravanel, família Macedo, família Saad, que controla 80% de tudo que sai na TV aberta no país. Esses grupos, eles acabam não somente tendo TVs, né? Eles têm sites. Então, se você for pegar os grupos, Globo.com é o 11º site mais acessado no Brasil, né? Claro, perde para Google, para Facebook, para WhatsApp, mas em termos de conteúdo, é o site mais acessado. O Grupo Folha vai ter os jornais impressos, mas também vai ter o site Folha, que tem uma concentração grande de acessos. Vai ter aí a interface entre grupos empresariais poderosos, né, que detêm os meios de comunicação, mas nós temos também grupos religiosos poderosos que detêm os meios de comunicação. Então, nós vamos pegar, por exemplo, a força que a Igreja Católica tem na quantidade de rádios, de televisões, de sites, né, de veículos impressos, a potência que uma Igreja Mundial tem, que uma Igreja Universal tem em rádios que deveriam ser comunitárias, né? Então, a gente tem um poder empresarial, nós temos um poder religioso, e que não necessariamente somente religião nesses canais, né? Então, a Record é um grande exemplo, e temos também oligopólio centrado na figura de políticos. Então, por exemplo, a repetidora da TV Globo no Alagoas, que é a TV Gazeta, é do Fernando Collor de Mello, senador da República, ex-presidente. A TV Mirante, do Maranhão, que faz a difusão de toda a programação da Globo no Maranhão e dos principais jornais do estado do Maranhão, é da família Sarney, né? O Fernando Sarney, filho do José Sarney, é o que controla o grupo. Então, nessa segunda unidade, eu coloquei lá um texto para vocês lerem sobre o histórico dos oligopólios no Brasil, e há um site específico, que é o Monitor da Mídia. Na verdade, são dois materiais, mas eu separei um só para vocês porque esse é o mais atual, tá? Esse Monitor da Mídia, ele faz um levantamento dos 50 principais conglomerados de mídia que tem mais audiência no Brasil.
Mas há um outro projeto que foi descontinuado e que é maravilhoso, se chama Os Donos da Mídia, e depois eu posso colocar aqui no chat para vocês, se vocês tiverem interesse. Esse site, ele, em 2009, ele levantou mais de 1.500 veículos no país, fazendo cruzamento de quem eram os donos. E o resultado é brilhante em termos de pesquisa e de esforço, mas é muito triste em termos de concentração dos meios de comunicação. Né? Você perceber que esses três polos, o polo empresarial, o polo político e o polo religioso, controla mais de 90% dos veículos de comunicação no país. Por último, né, como um terceiro momento, eu quis trazer alguns aspectos, brevíssimos aspectos, sobre a contemporaneidade do campo da política e da alteração dos mídias. Tá? São duas palestras. A primeira palestra, um pouco mais de uma hora, o professor Rafael Gromo, que é um dos grandes especialistas no Brasil sobre plataforma e trabalho, né? Então, como se dá o comportamento no cotidiano a partir da internet, a partir das plataformas, ele vai falar um pouco sobre como está se desenvolvendo a indústria das plataformas. É um vídeo de uma hora, mas é um vídeo muito interessante, com muita indicação, com muitas informações para vocês, né? E, em grande medida, traz alguns desses aspectos que eu destaquei aqui no slide para vocês. A centralidade da internet na convergência midiática, uma ambiência midiática completa do cotidiano, ou seja, os sujeitos estão cada vez mais hiperconectados, ligados no que está saindo de informação, não importa se consumindo uma música, um Spotify, ou se consumindo um vídeo, ou se jogando um game, que também é outro ramo da indústria midiática, sempre em ambiência, sempre sendo convidado a estar em ambiência. A evidenciação de uma cultura da imagem, constantemente nós precisamos projetar como sociedade quem nós somos nas redes sociais, projetar quem nós somos na sociedade, e tudo isso, né, tendo uma interferência não somente no âmbito do cotidiano, mas no âmbito da política. Então, circulação e promoção da imagem do campo político junto às redes sociais. Controle métrico da audiência, isso aqui também é algo muito, muito central. Cada clique que a gente dá é controlado, cada clique que a gente dá é dinheiro. Né? Então, a própria plataforma, a própria indústria, entendendo que cada site que eu entro vai oferecer um interesse de consumo, um interesse, uma atenção, e essa atenção pode ser vendida para alguma empresa, alguma indústria, algum comércio que tem alguma relação com aquela clicagem tua. Então, eu vou lá e clico no site de esportes, e aí vem lá a barra, lá a mensagem de tênis para prática de caminhada, né? Ou eu vou clicar porque eu pensei em viajar para... Esses tempos não são muito aptos para viajar, né? Mas vamos pensar, vou querer viajar para um outro país, e aí aparece conjuntos de propaganda de viagem de avião, do preço de passagem, de hotéis, ou seja, clicou, esse clique, ele vale recurso, porque esse anunciante está pagando para aparecer aquele flyer, ou aquele videozinho que enche as paciências no YouTube, para que você tenha que assistir. Então, todo e qualquer processo sendo rastreado, mapeado. Então, o nosso interesse, quanto mais midiático a nossa vida vai se tornando, né, mais ela vai sendo vinculada a certos interesses, mais se converte em dinheiro, mais se converte em política. A gestão personalizada dos gostos e tendências, né, as listas de interesses a partir dos sites que vocês clicam, e aí tentem pensar assim, no cotidiano vocês conseguem acessar mais do que 20 sites diferentes? Pega uma semana, quantos sites diferentes vocês clicam? Nós temos milhões de páginas, milhões de possibilidades, mas quantos sites de fato nós clicamos? E aí isso vai oferecer para vocês em que aspecto existe hierarquia dentro da organização da internet, porque 95% dos casos, 97% dos casos, os sites que nós mais clicamos são os mesmos sites, são os mesmos grupos, normalmente vinculados
a certos oligopólios, a certos conglomerados midiáticos. Né? Também o vídeo do Groman vai falar como nossas relações de trabalho estão permeadas, vai falar da uberização e tantas outras questões que não daria para texto, por exemplo, um texto ou uma unidade compreender. Então, eu acredito que dá para vocês fruírem bastante a partir do vídeo. Um último aspecto, um último elemento que eu acho que está, sim, é importante e continua ainda importante para todos nós refletirmos, é o fenômeno da fake news. E aí, o professor Wilson Gomes, que escreveu esse texto em 2004, é convidado na CPMI das fake news para fazer uma definição, como especialista dessa interface entre comunicação e política, uma definição do que seja fake news. E aí ele vai oferecer as características, né, de uma fake news, o que forma uma fake news. Então ele vai dizer, olha, a primeira questão que é importante para entender a fake news é a polarização política. E essa polarização política, ela se deu no âmbito da internet com um avanço muito forte da direita, uma direita conservadora, digital e muito, muito internacional. Né? Então, assim, esse fenômeno é forte no Brasil, mas foi forte na Grã-Bretanha, é forte na Austrália, é forte nos Estados Unidos. Né? Então, tem um forte componente do avanço da direita. E sempre lembre, quando a direita avança, a esquerda também avança. Então, por isso, a dimensão da polarização muito forte, polarização política muito forte. Mudança nas condições sociais de comunicação, então uma inclusão digital, né? E uma inclusão digital que ocorre antes da inclusão social. Então, uma inclusão digital tão necessária, tão urgente, que muitas vezes as pessoas não conseguem ter acesso a elementos muito básicos, como saúde, saneamento, né? Mas tem acesso a um plano mínimo de internet, tem acesso ao Facebook, tem acesso ao WhatsApp. Tá? Mudanças na situação de hiperconexão, pessoas que jamais desligam seus aparelhos. Né? Vocês imaginem ficar 17 horas, 18 horas ligado o teu aparelho televisor com você assistindo diante. Vamos pensar diferente. Imagine você lendo o jornal por 18 horas. Seria quase impossível, né? Agora, imagine assistir televisão por 18 horas. Ainda que fosse um pouco mais possível, seria inimaginável, vamos combinar. Agora, com o celular é possível. Com a internet é possível. Né? O celular sempre está ligado. E ainda fica aquele toquezinho convidando a gente a continuar a sessão do celular. Então, uma ambiência de hiperconexão que faz com que constantemente as pessoas estejam diante da mídia. Fake news são fatores exclusivamente digitais. Depende do poder de disseminação digital, que vai se chamar de viralização. O nível de produção e disseminação de material jamais alcançados antes. Então, fake news é algo atual, né, do nosso contexto digital. Traz um alcance muito grande e uma capilaridade sem precedentes, aquela corrente no WhatsApp que todo mundo compartilha. Né? Ganham qualquer forma. Inicialmente, lá nos idos de 2015 e 2016, imitavam as notícias, mas agora utiliza todas as formas, todos os jeitos, né, de manifestação. São fake, são falsas, são distorções, são erros. Mas não são apenas fake, elas são malignamente políticas, são malignas politicamente. Elas servem para destruir reputações, expor pessoas. Não faz parte do jornalismo, né? Faz parte do midiático, mas não do jornalismo. Ela faz parte da política. Né? Então, fake news, ainda que traga o nome news, né? News significa notícia em inglês, né? Seria como se a gente traduzisse direto notícias falsas. É um equívoco a gente pensar que notícias falsas ou fake news é um fenômeno do jornalismo. Fake news é um fenômeno sobre o qual os jornalistas se interessam, porque tem que desmentir, tem que trabalhar para não alimentar essas notícias, mas são fenômenos eminentemente políticos. E é muito interessante como fake news circula como se fosse a política. Tá? Então é isso, em grande medida eu passei por todos os marcadores da disciplina. Vai ter uma pergunta específica lá sobre fake news e que eu já dei toda a cola aqui para vocês. Vai ter outra pergunta sobre as características da plataformização que está no vídeo.
Um último exercício que deixei lá para vocês, normalmente nós curtimos algumas músicas, ou filme, ou clipe, e essas músicas e clipes, elas nos fazem refletir sobre a mídia, sobre a nossa relação com a mídia. Então, eu coloquei lá dois exemplos, né? Uma música do Engenheiros do Havaí, e uma música da Katy Perry, e as duas músicas são duas críticas à indústria cultural e à mídia. E convidei vocês a colocarem no fórum, escolherem alguma música que vocês curtem, que vocês acham bacana e que possa fazer algum tipo de reflexão, que possa promover algum tipo de reflexão sobre a relação mídia-democracia, poder, mídia cotidiano, e colocarem lá no nosso fórum de debate e depois comentar. E eu gosto bastante desse tipo de exercício, porque normalmente vocês me alimentam com exemplos muito que eu não conheço, que enfim, pode aumentar o meu repertório cultural. E eu espero que daí vocês aumentem o repertório uns dos outros a partir da troca desse gosto musical, né, também. Creio que é isso. Acho que podemos abrir um pouco para a conversa. Eu vou pegar aqui no bate-papo como o que vocês postaram e vou tentando comentar algumas coisas. E fica aberto também para dúvida que vocês tiverem, ou coisas que queiram comentar, né? O site Donos da Mídia, eu até vou pegar o endereço aqui, vou colocar aqui no bate-papo, se vocês quiserem. Ele, infelizmente, ele foi descontinuado por falta de recurso, né? Não conseguiu se manter. Mas grande medida dos resultados principais estão nessa página do Wikipedia. O Observatório da Mídia, que eu dispus do site para vocês, ele é internacional, então dá para vocês, inclusive, olharem como esse domínio de mídia acontece em outros países, né? Nós mesmos da comunicação estudamos muito como isso acontece na América Latina. Os nossos países irmãos são muito parecidos com o Brasil sobre esse aspecto, com o agravante que Portugal não tem, tá, tem um domínio linguístico, mas, digamos, não tem um domínio empresarial, econômico tão forte como, por exemplo, a Espanha tem sobre os demais países irmãos aqui da América Latina, né? Então, acaba sendo mais forte, por exemplo, a influência da Espanha, ou mesmo dos Estados Unidos e do México sobre o restante da América Latina, enquanto que o Brasil já exporta mais o seu modelo oligopólio para os outros países, né? Vamos lá. Apanhando aqui do chat, mas vamos lá. Professor Felipe, gostei de José Jaime, obrigado. Minha impressão é que, frente ao grande avanço da comunicação, a sociedade, de maneira geral, não tem avançado na mesma proporção em conhecimento. Tudo parece muito superficial e descartável. Bom, me parece que, em termos de conhecimento coletivo, os meios de comunicação oferecem ferramentas fabulosas, né? Concordo com você de uma maneira muito mais superficial. Porque isso é uma dimensão até da psicologia, né? Quando nós recebemos uma carga muito grande de informação, a tendência é o embotamento. O que é o embotamento? Nós estamos lá tendo informação, vendo notícia o dia inteiro. Então, vou dar um exemplo. Saiu uma notícia que uma, uma criança indígena foi atropelada numa rodovia. Essa notícia não teve muita clicagem. Porque vou acertar o exemplo. O exemplo é o seguinte. O exemplo é assim. Indígena é atropelado na rodovia. É o primeiro exemplo. Primeiro título. Indígena é atropelado na rodovia. Nós vemos atropelamento o tempo todo, né? Nós assistimos acidentes de trânsito o tempo todo. Isso faz com que uma notícia sobre um acidente de trânsito não nos chame a atenção. Aí há um segundo título, né? Criança indígena é
atropelada em rodovia. Esse título atrai mais atenção, né? Porque, enfim, é uma criança. Mas ela não atrai tanta atenção assim, porque é um indígena. Aí houve uma terceira alteração no título. Criança é atropelada na rodovia. Muita clicagem. Muita clicagem. Porque criança ser atropelada em rodovia é algo que nos atrai atenção. Isso é a dinâmica da clicagem, entende? Era uma indígena que tinha sido atropelada na rodovia. Era uma pessoa que tinha sido atropelada na rodovia. Era uma criança indígena atropelada na rodovia. E era uma criança atropelada na rodovia. Mas percebe que, de certa maneira, o embrutecimento é tão forte e os nossos preconceitos também são tão arraigados que somente quando há uma identificação muito grande com uma realidade muito próxima à nossa, é que nós tendemos a refletir, né? E aí quando a gente tem informação o tempo todo, informação, a tendência é a gente zapear nas informações, dizer, ok, morreram algumas pessoas no Afeganistão e tudo bem, ok. Morreu pessoa na França, ok. Pessoas estão passando frio na rua, ok. Então, conforme a gente vai tendo mais informação, ao invés de nos causar indignação, nos causar surpresa, nos causar medo, nos embota. Percebe? E aí, por nos embotar, nós não costumamos nos aprofundar muito. E quando falamos nós, não é eu, não é você, é tu, né? Como coletivo, como sociedade mesmo. Agora, por outro lado, né, nunca nós estivemos tão interconectados. Nunca a potência de comunicação foi tão grande. Nunca os espaços foram tão curtos. Né? Em suma, dá para a gente entrar no Google Earth e perceber o quanto a destruição de uma floresta está avançando em determinada localidade da Amazônia. Ou seja, nós temos uma possibilidade de ferramenta que é fabulosa, né? Inimaginável. Se a gente for pensar há 15, 20 anos atrás, o que era a possibilidade de comunicação entre nós, se as pessoas ficavam distantes, nós éramos ainda presos a alguma coisa chamada DDD. Né? O pessoal mais velho sabe o que é isso, DDD. Nos últimos 3, 4 anos, você clica no telefoninho do WhatsApp, você pode falar com qualquer pessoa daqui até a China. Não, a China já é um pouco mais difícil. Não, daqui até o Japão. Tá? Então, há uma potência de circulação de conhecimento, nós temos, digamos, um maior acesso, mas parece que ainda a gente não sabe muito bem o que importa desse acesso. E aí é o que os especialistas têm chamado de cegueira branca, né? É o excesso de informação que nos cega. Quando há muita luz, muita informação, a gente não consegue raciocinar. No Brasil faz falta uma TV pública. Nós temos uma experiência de TV pública. Nós tivemos uma experiência de TV pública que se chama EBC, ou a TV Brasil. Né? Claro que não tem o alcance da BBC e o poderio da BBC como TV pública, até porque a BBC cobra um imposto específico dos cidadãos britânicos para poder operar. Nós temos a IBC, né, que iniciou um processo, foi formada, tem uma rede, tem uma possibilidade de desenvolver uma comunicação alternativa, mas que, enfim, transmite jogo do Brasil assim como transmite a Globo faz, entende? Então, ou faz live do governo de plantão, quando na verdade devia trabalhar mais para o interesse público e não para o governo de plantão. E aí eu não estou falando de governo de A e de B, estou falando de qualquer governo, né? Eu lembro, por exemplo, que nós temos uma TV educativa, uma TV de caráter público aqui no estado do Paraná, que em algumas tempo atrás, o governo do estado fazia da TV o seu canal de divulgação, né? E esse é o grande problema da compreensão de TV pública, né? A TV pública, ela deveria ter um caráter totalmente voltado para o público, para a sociedade. Né? No Brasil e em muitos outros países do mundo, elas convertem no interesse do governo de plantão. E aí não é
uma TV pública, é uma TV governamental. A EBC hoje, infelizmente, é uma TV governamental, não é uma TV pública. A TV Cultura, infelizmente, muito do que faz é uma TV governamental, não é uma TV pública, né? Mas em termos de importância, em termos de necessidade, eu não tenho dúvida, inclusive para pensar conteúdos cinematográficos, jornalísticos, artísticos, né, que sejam de outras possibilidades que não somente aquelas que são oferecidas pelos canais comerciais tradicionais, né? Para vocês terem uma ideia, a TV digital ela oferece 4 canais para cada faixa. Então, vamos pensar lá que no canal 28, o canal 7 que é a transmissora da Rede Globo no Paraná. Ela não tem só o 7, ela tem o 7.1, 7.2, 7.3 e o 7.4. Ou seja, cada canal oferece 4 possibilidades de programação. O marco da TV digital no Brasil, de 2006, ele não regulamentou que em cada um dessas faixas tivesse conteúdo diferente. Então, o que acontece no 7.1? Programação da Globo. No 7.2, a programação da Globo. No 7.3, programação da Globo. E no 7.4, a programação da Globo. Mudou alguma coisa se fosse só o 7? Não mudou nada. Mas, em suma, poderia ter mudado, e poderia ter mudado para muito melhor. Se, por exemplo, na lei, a Globo tivesse a obrigação de que cada faixa tivesse um conteúdo diferente, né? Quanto não empregaria, quanto não diversificaria, né? Nós temos, por exemplo, a nossa TV paranaense aqui e a TV de Ponta Grossa, né, que são reprodutoras da TV nacional. Quanto tempo tem de programação de Ponta Grossa frente à quantidade de tempo da TV nacional? Pelos 4 canais, poderia ter 24 horas somente produção de Ponta Grossa, mas não tem. Então, são idiosincrasias e interesses políticos muito fortes que fazem com que o oligopólio continue concentrado na mão de poucos e que a potência do dispositivo tecnológico não democratize, né? Tá. William, na tarefa da unidade 2, o senhor pede para identificar e categorizar 3 oligopólios brasileiros. O que exatamente é para identificar? Quem são os donos? Quais são os canais? Então, quando a gente fala em oligopólio, não é somente um veículo. Então, você fala o Globo, o Grupo Globo, o Globo. Bom, eles têm um jornal chamado O Globo. Eles têm um outro jornal chamado Extra. Né? Eles têm um outro jornal chamado Agora Rio. Eles têm um outro jornal chamado Valor Econômico. Eles têm um site chamado Globo.com. Eles têm um canal de televisão chamado Globo. E assim, outro exemplo, não ficar só na Globo, né? SBT. Silvio Santos, o Grupo Abravanel, tem o canal SBT, a Repetidora de São Paulo, a Repetidora do Rio, a Repetidora de Belém, a Repetidora de Porto Alegre, Roda Jequiti, Baú da Felicidade, Rede de Hotel. Então, você acaba caracterizando esse oligopólio para mim. Você acaba dizendo quais são as empresas que fazem parte, quais são os donos, quem são os donos, né? Qual é o patrimônio. Então, quando eu falo caracterizar, você me contar como que esse oligopólio é formado. Tá? Você não precisa necessariamente ficar só com os grupos do site ou os grupos trazidos pelo texto. Se, por exemplo, você quiser saber qual o tamanho da RPC, se bater na internet, uma busca muito rápida, você consegue entender todo o grupo. Como o teu raciocínio está bom, qual é o oligopólio, qual é o tamanho desse grupo, qual é a influência que esse grupo tem, fica super tranquilo você demarcar. Então, não precisa necessariamente ser nacional ou somente dos grupos grandes. Você pode pegar, por exemplo, na minha cidade, vamos pensar uma cidade fictícia no Brasil, né? O prefeito é dono de uma rádio, é dono de um jornal, é dono de um site de notícia. Ele tem um oligopólio local, né? Ainda por cima é dono do posto de gasolina, que ele anuncia no site de notícia. Vamos pensar num sistema mais fictício ainda, né? Um estado é governado por um proprietário de meios de comunicação, ele é dono da Rádio 98.7, da FM não sei o quê, o pai dele tem programa de televisão,
E, nesse estado fictício, você descreve o oligopólio, percebe? Então, você consegue trazer. É claro que estou dando um exemplo fictício, mas tem inúmeros exemplos concretos aí. O que não falta é exemplo concreto. No Paraná tem exemplo, na Alagoas tem exemplo, no Espírito Santo tem exemplo, Rio Grande do Sul tem exemplo, e aí vocês escolherem 3 grupos, vai ver que é fácil. Não precisa escrever muito, tá? 2 parágrafos ali, 10 linhas, caracterizou quais são os veículos, quem são os donos, se você conseguir encontrar qual foi, qual é o tamanho do patrimônio, é isso que eu quero. Quero que você reflita sobre esses oligopólios. Existem alguns espaços, tá? José Jaime fala da questão da globalização, né? A globalização, e aí a gente poderia ir para uma discussão sobre o que é a globalização, o que é a glocalização, que seria o que você está indicando, né, dos processos de valorização regional, né? Mas, em suma, nós percebemos que a globalização ele tem um caráter concentrador, tem esse caráter centrípeto, que a gente chama, né? Quer dizer, o produto que circula para o público estadunidense, é o produto que circula para o público brasileiro, para o público das Filipinas, para o público da Nigéria, né? E cada um desses públicos acha que não circula, mas circula, né? Chega lá, ou seja, um produto centrípeto, uma concentração, né? Então tem esse caráter hierárquico, mas também a globalização tem um caráter centrífugo, que é bem interessante. Então, se nós pensarmos, por exemplo, que há um desenho alternativo feito com base na cultura andina, ele vai aparecer num dispositivo de filmes na TV por assinatura e você vai conseguir consumir aquilo. Ou um site que vai trazer os filmes que circulam no circuito nórdico. Ou você poder escutar rádios do mundo inteiro a partir dessa possibilidade de ter o acesso à comunicação. Então, a globalização ele acaba sendo um processo de múltiplas possibilidades, tá? E que a gente sempre tem que olhar essa dimensão da comunicação, tem que tentar olhar ela sempre como uma potência. Se nós olharmos somente ela como uma clausura, né, nós como sociedade negamos a própria história, né? Ou seja, a história, né, a possibilidade que nós temos de sermos diferentes do que nós somos hoje e que nós fomos lá atrás, é também a possibilidade que temos de transformar a nossa realidade. Então, os meios de comunicação são dispositivos fabulosos para pensar a cultura. E nós temos mecanismos regionais que podem, se melhor trabalhados, e aí vocês como agentes públicos, vocês uma especialização em gestão pública, né? Pessoas que estão se especializando em pensar a articulação do público com a sociedade de um modo geral, com as pessoas, ou seja, melhorar a vida de todos nós, de certa maneira, também podem pensar uma gestão midiática mais democrática, né? E sobre esse aspecto, a tecnologia favorece pra caramba, né? Hoje, por exemplo, nós temos condições de termos cidades 100% transparentes, em que todos os gastos públicos sejam de fato publicizados, em que o cidadão possa entrar no site da prefeitura respectiva e localizar lá todos os gastos com saúde, para entender aonde que está indo o recurso dele. Nós já temos essas ferramentas, nós temos cidades que fazem isso, né? Por que a nossa cidade não faz ainda? Então, aí a gente vai perceber que o entrave, ele não é da globalização ou não é midiático, o entrave é político. E aí, sendo um entrave político, né, um entrave administrativo, um entrave corporativo, nós, como agentes públicos, podemos trabalhar, né, dentro da nossa seara, do nosso universo ali de trabalho, muitas vezes restrito, muitas vezes difícil de mudar, né, mas no que a gente conseguir, as ferramentas dos meios de comunicação são interessantes, podem ser algo interessante, né?
Sim, o grupo massa é um grupo interessante de caracterizar, né? O grupo T também é um grupo interessante de caracterizar, né? O grupo clube, eu estou falando aqui um pouco da realidade de Ponta Grossa, sei que nem todos vocês estão em Ponta Grossa, eu estou em Ponta Grossa, então eu falo com mais tranquilidade daqui da cidade, né? Mas sim, dá para pensar como o Grupo Independência, por exemplo, que é o grupo que controla a repetidora da Record e que atualmente passa os programas de educação para as crianças aqui no estado do Paraná, né? Que, o Grupo Independência tem rádio, tem veículo impresso, tem repetidora de televisão em Santa Catarina. Então você vai conseguir descrever esses oligopólios. O Grupo Massa é um exemplo também, como repetidor do SBT assumiu um outro oligopólio, que na época se tornou um espólio, que era o grupo Paulo Pimentel, né, que foi governador do estado do Paraná e que tinha um grande grupo de comunicação. E aí você consegue perceber assim, o cara que era dono do grupo de comunicação, era governador, passou a ser, foi presidente da Copel, né, o parente é vice-prefeito de Curitiba, você consegue fazer essas relações e como uma elite se relaciona com a detenção dos meios de comunicação. Né? Puxa, vocês conseguindo notar isso, perceber essas relações, perceber essas nuances, como, por exemplo, nós temos inúmeras cidades no estado do Paraná, falando nossa realidade, né? Inúmeras cidades em que o sujeito é lá um dono de uma rádio, ou tem um programa de rádio, e aí pela sua capacidade de comunicação, né, e pelo modo como ele vai angariando poder a partir da comunicação, ele se converte num político, vira prefeito, vira vereador, vira deputado, né, vira governador. Né? E isso é uma realidade muito comum, né, no nosso país, em todas as esferas, localmente, regionalmente, nacionalmente. Agora, estou vendo aqui que não há mais comentários no chat. Mais algo que vocês gostariam que eu pudesse comentar, ou acho que eu poderia explorar mais nos exercícios? Bom, então, pessoal, bom, deixa eu ver se a Marina vai terminar de digitar, ou a Janaína. Então, eu creio que é isso, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu deixei aqui o meu e-mail, e também tem o espaço na nossa ambiência, né? No TEAD, para que vocês também possam conversar comigo se vocês sentirem dificuldade. Vocês também podem encaminhar suas dúvidas para os tutores, e se os tutores tiverem alguma dificuldade na orientação de vocês, ou mesmo os tutores que estão acompanhando essa videoconferência, sentirem alguma dificuldade, por favor, não deixem de me escrever e eu terei todo o prazer, na verdade, de esclarecer o que for necessário. Sim, sim, a Marina lembrou aqui né, que nós tivemos prefeito radialista, mas não só o Marcelo Rangel e o atual secretário de Estado, Sandro Alex. Eu lembro, por exemplo, do caso fantástico, né, do Juscelito Canto, é um sujeito que começou com um banquinho na praça, tentando ajudar as pessoas, e depois abriu uma portazinha do lado da rádio difusora, chamou de Garagem da Esperança, e 3 anos depois virou prefeito de Ponta Grossa. Então, assim, um fenômeno enorme. E hoje nós tivemos uma disputa de segundo turno muito acirrada, né, entre a atual prefeita e
e a filha do Juscelito Canto. Então, ou seja, criou um grupo político forte, coeso, a partir dessa capacidade comunicacional, né? Tanto capacidade comunicacional verbal, mas também de ocupação dos espaços nos diferentes veículos de comunicação, né? Sim, sim, ele saiu do interior de Santa Catarina, foi a Guarapuava, não deu muito certo, veio a Ponta Grossa e agarrou a chance, né? É um comunicador importante na cidade de Ponta Grossa, uma referência na cidade de Ponta Grossa. Para além do julgamento se é bom, se é ruim, o nível de qualidade, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que em termos midiáticos, tá? Ele tem um acesso muito grande a camadas importantes da população da nossa cidade, da nossa região. Não à toa foi deputado, foi prefeito, as filhas agora, vereadora, tem a filha deputada, enfim, é muito comum isso. Em Guarapuava nós temos vários grupos políticos lá que são donos de rádio, né? Então, se for pegar os Matos Leão, os Carli, né, também tem grupos são proprietários de veículos de comunicação também, né? Então, especialmente de rádios. As cidades, o nível das cidades, as rádios têm um papel muito importante, né? Então, pode ser uma forma de exercício também, rastrear quem são os donos das rádios da cidade, ou dos principais portais de notícias, dos blogs de notícias da cidade onde vocês estão. Rapidamente vocês vão identificar ligações com políticos, com grandes empresários que têm outras ramificações de interesse, ou com igrejas. Vão encontrar muito. Ok, então, agradecer mais uma vez. Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e que a disciplina possa atingir o objetivo dela, né, que é fazer vocês refletirem aí sobre a relação entre mídia, democracia e o poder. Fiquem bem, tenham um ótimo descanso.